Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje iremos tratar de responder a qual pressuposição deveremos utilizar quando estimamos nosso modelo de análise envoltória de dados. Ou seja, devemos estimar a eficiência utilizando retornos variáveis ou retornos constantes. Também vamos trabalhar com a ineficiência ou eficiência de escala, se ela está presente ou não, e vamos, no final, determinar qual rendimento de escala em que a firma está operando. São rendimentos constantes, crescentes ou decrescentes à escala. Primeiramente, vamos atentar para as suposições do modelo de retornos constantes. Ao estimar a eficiência utilizando esse modelo, estamos supondo que todas as firmas atuam com escala ótima de produção. Contudo, isso pode não ser verdade em função da competição imperfeita e restrições financeiras que levam uma firma a operar fora da escala ótima. Assim, a firma pode estar operando sobre retornos crescentes ou decrescentes. Retornos crescentes podem ocorrer quando a quantidade de um insumo é muito pequena em relação aos demais, sendo possível que, ao aumentar sua quantidade, a produtividade média ou marginal também cresça. Também é possível que, devido à indivisibilidade dos insumos utilizados no processo produtivo, não seja preciso aumentar os insumos na mesma proporção. Você pode pensar em uma empresa que tem um galpão, mas nesse galpão ainda há uma área disponível para ser utilizada. Então, ao aumentar a produção, essa área disponível pode ser incorporada ao processo produtivo. No entanto, não necessariamente a empresa teve que aumentar a área construída do galpão. Pode ocorrer também que os custos médios ou marginais caiam com o aumento da escala de produção, simplesmente porque a empresa passa a comprar mais insumos e com isso ganha poder de barganha e pode negociar um preço menor de aquisição dos insumos. Por outro lado, também pode ocorrer rendimentos decrescentes. Vamos imaginar esse galpão. Ele está sendo superutilizado, então há tanta utilização e tantas pessoas ali dentro que as pessoas começam a esbarrar umas nas outras e isso compromete a produção. Você também pode pensar num exemplo clássico que é o uso excessivo de adubos. À medida que mais adubos está sendo aplicado sobre uma planta, inicialmente a sua produtividade aumenta. Contudo, se eu continuo fornecendo mais adubos, isso levará a um nível de toxicidade para a planta, de forma que a planta terá sua produtividade reduzida, chegando ao extremo de que essa planta venha a morrer. Banker propôs a utilização do teste de Kolmogorov-Smirnov como forma de testar se devemos utilizar a estimação com retornos variáveis ou sobre a pressuposição de retornos constantes, o que implicitamente também é testar se existe eficiência ou ineficiência de escala. O interessante desse teste é que, por não ser paramétrico, ou seja, ele é não paramétrico, nenhuma suposição é feita quanto à distribuição de probabilidade da eficiência ou da ineficiência. Esse teste parte de duas distribuições empíricas, o primeiro relacionando a retornos constantes e o segundo a retornos variáveis. Basicamente, vai testar a distância máxima vertical entre as duas distribuições. A hipótese nula é que há ausência de ineficiência de escala, o que implica que eu posso estimar utilizando retornos constantes. Por outro lado, o HI, a hipótese alternativa, é que existe ineficiência de escala. Então, nesse caso, eu não posso utilizar o modelo de retornos constantes à escala, mas utilizar o modelo com a pressuposição de retornos variáveis. Porque se eu utilizar o modelo de retornos constantes, nesse caso, se houver ineficiência, essa ineficiência também estará sendo incorporada ao score de eficiência técnica. Então, na realidade, eu não terei apenas a ineficiência técnica ali, eu terei também ineficiência de escala. Para calcular a ineficiência de escala, basta dividir o score de eficiência técnica obtido pelo modelo de retornos constantes pelo score de eficiência técnica obtido pelo modelo com a pressuposição de retornos variáveis da escala. Assim como a eficiência técnica, a eficiência de escalas terá valor igual a 1 quando a empresa for eficiente e menor do que 1 até 0 quando a empresa for ineficiente. E para determinarmos
sobre qual rendimento de escala a empresa está operando, devemos estimar dois modelos que foram rapidamente citados anteriormente. Um modelo com a pressuposição de retornos não decrescentes, nesse caso, variações nos insumos levam a variações mais que proporcionais da produção, e devemos estimar a eficiência técnica com retornos não crescentes, em que variações nos insumos levam a variações menos que proporcionais da produção. Ao estimarmos, então, nós teremos o score de eficiência técnica de retornos não decrescentes, que pode ser igual ao score de eficiência de retornos variáveis. Nesse caso, então, a empresa estará operando sobre retornos crescentes. Quando o score de eficiência técnica sobre rendimentos não decrescentes for diferente do score de eficiência técnica sobre a pressuposição de retornos variáveis, teremos rendimentos decrescentes. Da mesma forma, se estimamos um modelo sobre rendimentos não crescentes e ele for igual ao score de eficiência do modelo sobre pressuposição de retornos variáveis, teremos que a firma está operando sobre rendimentos decrescentes. E se esse score de eficiência técnica sobre rendimentos não crescentes for diferente do score de eficiência técnica sob a pressuposição de retornos variáveis, teremos rendimentos crescentes. Podemos determinar também se a ineficiência de uma firma se deve exclusivamente à escala, que seria quando o score de eficiência técnica de retornos variáveis da escala é igual a 1 e o score de eficiência técnica do modelo com retornos constantes é menor do que 1. Então, esse é um caso em que a ineficiência da firma não se deve propriamente dita à forma, à proporção de alocação entre insumos e produtos, mas sim a quantidade, a escala de produção. Se a empresa está operando sobre rendimentos crescentes, o aumento da produção deve ocorrer mediante a incorporação de insumos, porém mantendo-se as relações entre as quantidades de produtos e insumos, ou seja, a firma é eficiente na relação produto-insumo, mas deve aumentar sua produção aumentando o uso de insumos. Por outro lado, se a empresa está operando sobre rendimentos decrescentes, uma alternativa é reduzir o volume de produção, contudo, mantendo a relação entre insumos e produtos. Isso se a firma é eficiente tecnicamente, ou seja, o score de retornos variáveis é igual a 1. Então, se a empresa é eficiente sob a pressuposição de retornos variáveis, mas ela está operando sobre rendimentos decrescentes, ela deve manter a sua relação insumo-produto porque ela é eficiente, o score de eficiência técnica com retornos variáveis é igual a 1, mas ela deve reduzir o volume de produção. E agora, e se a empresa não for eficiente tecnicamente, o que teremos? Teremos que o score de eficiência técnica com retornos variáveis será diferente de 1. Então, além de a firma ter que adequar a sua escala de produção, ela também deve adequar a relação entre insumo e produto, conforme nós vimos anteriormente. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e fique por dentro das nossas atualizações. Até a próxima!